dia, obrigado a todos por estarem presentes aqui no nosso painel. Acho que a maioria de vocês ou conhecem ou já ouviu falar de blockchain, criptomoedas, Web3. E aqui no Brasil, cara, esses são os líderes de desenvolvimento dessa tecnologia. Então, quem quiser entender mais sobre o tema, se aprofundar, esses são os caras que vocês têm que procurar depois do painel para ouvir. A Cláudia aqui também vai ser a nossa moderadora, então vou passar a palavra para ela para dar uma introduzida sobre o tema, para que vocês todos conheçam um pouco também, porque eu sei que o conhecimento aqui não é comum sobre tudo. Muito obrigada. Todos me escutam bem? Sim. Ok. Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, muito lisonjeada de participar desse evento, ainda mais para falar sobre blockchain e cripto. Eu sou apaixonada pelo assunto, é um assunto muito instigante mesmo, e queria agradecer as pessoas que estão assistindo presencialmente ou remotamente pelo tempo de vocês. Espero que seja um painel proveitoso para vocês também. Bom, eu queria, antes de mais nada, para começar esse painel, gostaria de apresentar os nossos panelistas. A gente tem aqui o André Portillo, que é responsável pela área de ativos digitais do BTG Pactual, e é head da Mint, ou Mint, depois ele me corrige, que é a plataforma de investimentos em criptoativos do banco. E o Portillo vem do mercado financeiro, tem 25 anos no mercado, e como acho que todo mundo que está nessa mesa pivotou a carreira para criptoativos. Fábio Araújo, que é o coordenador do projeto do Real Digital do Banco Central, que é um dos projetos mais inovadores do Banco Central. O Fábio é engenheiro, economista da Secretaria Executiva do BC e está no BC desde 98. E temos aqui o Fabrício Tota, que é o diretor de novos negócios do mercado Bitcoin, que é a maior empresa brasileira do setor. Ele cuida da área de criptobusiness, área de cross da Holding 2TM, que é dona do mercado Bitcoin, e está no mercado Bitcoin desde 2018, quando o cripto era o nicho do nicho do nicho. E o Marcelo Sampaio, que é o cofundador e CEO da Hashtags, que é uma gestora de ativos de cripto, e já passou pela Microsoft, pela Oracle, investe em cripto desde 2012, então ele está desde os primórdios dessa história, e já foi aluno de Harvard também. Bom, a gente vai falar aqui sobre, assim, eu queria dar um pouquinho do contexto, né, de blockchain e cripto. A gente está falando do que é uma nova fronteira dos negócios e das finanças. Blockchain tem sido comparada, assim, o seu impacto é comparado ao da internet. Rapidamente aqui, para quem não conhece muito do assunto, o blockchain foi criada por Satoshi Nakamoto, que até hoje a gente não sabe quem é, a gente não sabe se é uma pessoa, a gente não sabe se é um grupo de pessoas, o que torna o assunto ainda mais envolvente. Em 2008, esse grupo, enfim, Satoshi Nakamoto, divulgou um white paper em que ele descrevia essa solução, que ele nem chama de blockchain, foi o mercado que criou esse nome, mas ela é uma junção de soluções tecnológicas e o objetivo é fazer transações de pagamentos peer-to-peer, ou seja, diretamente entre pessoas, sem a necessidade de uma instituição financeira. E ele diz isso no white paper dele, claramente, que assim, a ideia é realmente tirar o intermediário, a instituição financeira dessa história. Então, ele criou essa solução e ele criou a moeda para correr nessa rede. E a moeda é o Bitcoin. Acontece que isso, assim, já se tentava fazer uma moeda desse tipo há muito tempo, né? Isso é uma coisa que vem ali dos libertários, cyberpunks, enfim. Mas quem conseguiu foi ele ou foram eles, enfim. E depois de Bitcoin vieram outras moedas. Blockchain, no final das contas, começou essa história no que é uma questão financeira, mas as empresas descobriram a tecnologia, descobriram que ela também pode ser útil em questões, por exemplo, como rastreamento de produtos. Então, você tem alguns pilares de blockchain. Você tem o pilar do corporate blockchain, né? Enterprise blockchain. Você tem essa parte das criptos e você tem também o uso da tecnologia também no mercado financeiro para ajudar nos processos, para fazer liquidação e compensação, por exemplo. Então,
é uma rede. O que é uma rede blockchain? Ela é uma rede descentralizada. Imagina que você não tem um ente central, um banco de dados ali que fica intermediando informação. Está todo mundo pareado ali, a informação circula para todo mundo. Redes como o Bitcoin, a informação é pública, porém privada, não se sabe quem é que é dono daquele código, enfim, daquela transação. Ela tem um sistema de segurança muito forte e o sistema de segurança dela é muito baseado na própria comunidade. Ela tem um regime ali, uma metodologia para garantir a segurança das transações. Então, é muito diferente do que se está acostumado no mundo tradicional, que é altamente centralizado. Isso tem tido um impacto grande nas empresas, nas finanças, inclusive em comunidades. E essa questão das comunidades, inclusive, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e que me fez cair de paixão de vez por esse mundo dos criptos. Bom, a gente tem um tempo bastante curto, mas eu vou aqui... A gente vai tentar falar o máximo possível para que vocês, quem já conhece, entenda mais, e quem não conhece, se sinta com vontade de ir atrás do assunto. Então, eu vou começar aqui a pergunta, e aí eu deixo livre aí para os nossos panelistas, para ver quem quer responder primeiro, que é o seguinte: em que fase que a gente está desse uso de criptoativos e o que a gente pode esperar do futuro? Porque cada dia surge uma coisa nova, né? Quem vai? Bom dia a todos. Sou o Marcelo. Prazer estar aqui na Brazil Conference com vocês aqui. A gente já fez alguns painéis juntos, mas é sempre um prazer. Alguns poucos, né? A gente vai acumulando alguns assim. Então, eu digo que a gente está muito no começo dessa história toda, né? Então, quando você pega em adoção, tem um gráfico que mostra que a gente estaria ali mais ou menos em 97, se comparado com a internet, né? Então, tudo ainda para acontecer, né? Em 97, para quem não lembra, foi quando começou o Google, né? Quer dizer assim, o Facebook não existia, só foi existir 7 anos depois, quer dizer assim... Então, tá muito no começo, né? Talvez análogo um pouco à internet, né? A primeira coisa que na internet, que é justamente eu falo que é a internet velha, né? Que é a internet da informação, a internet nova, a internet do valor. Mas na internet da informação, a primeira coisa que você podia fazer, o primeiro grande killer app foi o e-mail, foi mensageria, né? No mundo aqui de cripto, ou da internet do valor, o primeiro use case é literalmente você guardar valor, você literalmente investir, né? E eu acho que é muito da grande ação assim da maioria das pessoas que se interessam por cripto. Mas a gente começa a ver, eu acho que umas coisas um pouco mais diferentes, assim. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de NFTs, né? Então o NFT começa nessa ideia de transformar um pouco, o grande caso dela inicial é o mercado de arte, mas imediatamente vai para gaming, que até eu acho particularmente, pessoalmente, mais interessante ainda do que a arte. Mas você vai para uma série de outros casos que claramente começa a vir. Então, identidade, enfim, imobiliário, tantas outras coisas. Então, você começa a trazer cripto para o seu dia a dia. Mas isso ainda está na idade da pedra, né? Então, a gente ainda está muito no começo. Então, para responder a sua pergunta, assim, eu costumo dizer que assim, os melhores projetos nem foram inventados ainda, né? Mas eu acho que já deixa claro, quando você entende um pouco como é que funciona, qual é a estrutura, qual é o tipo de inovação dessa arquitetura, que essa arquitetura traz, é algo assim, completamente transformador e talvez tão transformador ou mais, na minha opinião, do que a própria internet velha, que eu chamo, que a gente viu nos últimos 20, 30 anos. Assim. Alguém quer complementar? Quem complementa? Rapidinho complementando aqui. Tá bom esse microfone aqui, gente? Estão me vendo? Então, né? Em cima do que o Marcelo falou, primeiro, essa comparação com a internet e com o e-mail, com o primeiro killer app, acho que a aplicação é uma analogia muito boa para a gente entender o estágio que a gente está. E eu gosto muito dessa comparação e muito para a gente ter uma certa humildade até de... A gente não vai entender tudo que está acontecendo agora. Só que usando algumas coisas de tecnologias passadas, dá para a gente ter alguma visibilidade do que pode acontecer. A gente sabe como é que começa, mas não tem a menor ideia do que vai ser criado nisso aí nos próximos 10, 20, 30 anos. Da mesma forma que ninguém tinha noção disso lá na internet de 97, quando começou, as pessoas começaram a trocar e-mail. E eu queria trazer em cima da tecnologia só, trazendo até para o mercado, que assim... Como tecnologia, acho que cripto, blockchain, eu falo cripto num sentido mais amplo, talvez seja a tecnologia mais assim, revolucionária que tem desde a internet, foi construída em cima da internet, sem a internet não seria possível a gente estar aqui falando isso hoje. Agora, como classe de ativo,
ela talvez seja uma coisa mais novidade ainda, porque é uma classe de ativo nova, sei lá, nos últimos 300 anos. Você sempre tem equity, dívida, instrumentos híbridos e, assim, essa coisa de você ter tokens, moedas que fazem com que redes descentralizadas funcionem, que façam a governança, que façam os incentivos dessas redes para funcionar serem possíveis, isso é uma coisa já completamente revolucionária também como classe de ativo. Tá? Então, complementando isso aí. Queria falar também um pouquinho, eu sou Fábio do Banco Central. Eu acho que a gente está num momento de experimentação muito grande. A gente vê vários projetos abrindo esse leque, a gente está indo para todas as direções e por isso mesmo a gente não sabe onde é que a gente vai parar, mas o potencial é fantástico, a gente tem alguns caminhos que vão perecer, mas tem muita coisa com muito potencial para... Do ponto de vista do Banco Central, o que a gente vê é um potencial de aumento da eficiência nas transações, você poder oferecer produtos personalizados para as pessoas, para atender a necessidade de cada um, você poder fugir um pouco da ideia que a gente tem hoje da indústria, de você ter os produtos de prateleira e cada um tem que se encaixar no produto que tem na prateleira. Com essas tecnologias, você pode desenhar um produto que seja barato e acessível, e que atenda à necessidade de cada um. Esse é o que a gente olha para frente e que a gente vê, olha, essa aqui é uma tecnologia promissora e o Banco Central está nisso para procurar fazer com que essa visão seja solidificada e que essas tecnologias possam chegar a um número grande de pessoas e preencher as lacunas que o sistema financeiro tem hoje. Legal, acho que complementando aqui a mesa, primeiro bom dia a todos. Eu vejo, eu gosto de ver o Bitcoin e tudo que veio depois disso como uma grande invenção, né? Um invento. Alguém inventou alguma coisa e quando alguém cria uma coisa completamente nova, ele não consegue prever exatamente quais são os usos, né? Se a gente pegar uma coisa uma alegoria assim, que eu gosto de comparar é como o domínio do fogo, né? Lá na pré-história, o Homem das Cavernas uma hora falou, pô, cria um negócio, eu controlo o fogo e agora a gente consegue, sei lá, espantar os animais, você aquecer à noite. Todo mundo fala, pô, incrível isso. Esse cara nunca imaginou que existiria coisas como motor a combustão, como a siderurgia, lá naquele momento, né? Então, acho que a gente está um pouquinho nessa idade da pedra, aí, nesse sentido. Talvez a gente já tenha evoluído um pouquinho, né? Senão não tinha bancos como o BTG, o Banco Central, o próprio mercado Bitcoin e a Hashdex com um volume significativo de investimento nisso, né? E tantas outras companhias pelo mundo. Já é uma indústria que já é olhada com muita atenção no mundo todo, seja por empreendedores ou por reguladores, e isso dá um pouquinho do tom desse momento, né? Acho que uma fase mais rebelde, assim, inicial, já passou e agora está todo mundo olhando e falando, cara, o que a gente pode construir com isso? E as previsões são as melhores possíveis, né? A gente enxerga um mundo sensacional que pode ser construído com conceitos novos, como a Web3 e tudo mais, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas que ainda não está pronto, só tem muita gente interessada e muita cabeça boa trabalhando nesse sentido. A gente está falando aqui de uma nova classe de ativos, a gente está falando o real digital vai se conectar a isso, mas assim, a gente está falando de uma mudança completa do que a gente conhece ou a gente está falando de uma possível convivência do setor financeiro tradicional e desse mundo dos criptoativos que está surgindo? É possível essa convivência ou não? Os dois vão acabar se juntando uma hora para formar uma coisa só, meio mix ou mais cripto, enfim? Eu posso começar isso aqui? Eu acho que a gente está num momento de convergência, tá? E acho que esse é um momento normal de acontecer. É um momento onde você tem uma tecnologia que foi criada num nicho, como, na verdade, a maioria das tecnologias começa, tá? E se essa tecnologia, de fato, ela é promissora, há um entendimento da sociedade, dos agentes, que é promissora, você começa a ter desenvolvimento em cima, você começa a ter capital sendo alocado para o desenvolvimento dessa tecnologia, as pessoas que estão pensando começam a trabalhar com ela, e aí você vai criando as soluções que podem levar essa tecnologia
para a sociedade aberta, tá? Eu acho que a gente está nesse momento agora e esse momento vai acelerar. Ou seja, você tem uma tecnologia nova que é mais eficiente do que a tecnologia, do que a infraestrutura atual. Vamos falar aqui mais da indústria financeira, que é o mais visível, mas também de outras indústrias, e que você tem uma série de boas práticas, governança, regulação do outro lado, que você vai precisar para essa tecnologia virar, vamos assim, virar mainstream, ir para o cidadão comum, né? Dificilmente, embora eu entenda completamente a tese mais libertária que começou com o Bitcoin, assim, eu consigo defender ela em várias situações, tá? Agora, para você ir para o mercado aberto, para o cidadão comum, você tem que ter alguma base regulatória mínima, você tem que ter uma experiência muito melhor do que existe hoje, você tem que ter mais segurança, tá? As regras do jogo têm que estar mais estabelecidas. E, sim, eu não acho isso porque sempre foi assim. Quando inventaram um carro lá, para o cara botar o carro na estrada, o cara tem que botar a régua. Você anda do lado esquerdo, você anda do lado direito, você não pode passar de tal velocidade. Assim, não tem como você ir para uma sociedade minimamente funcional sem você ter esse tipo de estágio. Para mim, a gente está agora começando a acelerar essa parte que eu chamo de convergência, tá? Então, assim, e aconteceu também com a internet, tá, Cláudia? Assim, isso aí agora. Nessa fase, quem não se adaptar, fica para trás. Os negócios que não entenderam a mudança que está acontecendo vão ficar para trás. Os países que não entenderem o que está acontecendo e como é que eles criam uma regulação que promova o investimento, que promova a inovação, vão ficar para trás. E a gente não precisa, isso não tem nada a ver com cripto, tá? Isso acontece sempre, toda tecnologia nova acontece exatamente a mesma coisa. Ou, se não exatamente, muito parecido, tá? O que eu gosto de colocar é que cripto, talvez diferente um pouco da própria internet, ele questiona a estrutura, vamos dizer, de como a gente faz as coisas, né? Então, essa pergunta sua, ela é grande, né? Uma pergunta que a gente falou assim, o que a gente quer focar? A gente quer falar da parte só do dinheiro, a gente quer falar, talvez, do sistema financeiro, né? Quer dizer, a gente pode falar do DeFi, a gente quer falar de outras coisas, mas, em última instância, uma forma que eu gosto de definir, assim, quando se dá o zoom out dessa história, é que cripto nada mais é do que, para quem conhece a ideia de open source, né? Todo mundo já ouviu falar de Linux, todo mundo já falou de Wikipedia, de projeto de genoma. Quer dizer, é simplesmente uma ideia de um open source com uma habilidade que nunca foi antes possível antes do blockchain, que é essa habilidade dessa rede, ou desse software, remunerar quem está tornando ele possível, né? E remunera com a única forma que ele consegue remunerar, que é propriamente código, né? Então, a única coisa que o código, o software livre, ele consegue fazer. Mas só que essa remuneração, ela faz uma coisa que é brilhante, que é basicamente ela também serve como ingresso para entrar no show. Então, quem quiser usar essa rede, acessar essa rede, tem que comprar, né, esse ingresso de quem tem, e aí cria um mercado secundário unicamente baseado em demanda, né, um ativo escasso que, se muita gente quiser usar esse negócio, tem que unitariamente subir de valor, ele é infinitamente divisível, da mesma maneira que se ele basicamente não tiver procura, ele, enfim, é abandonado, que nem tecnologias morrem, que nem empresas quebram, mas o que esse negócio ultimamente faz é que ele questiona a estrutura, né? Então, hoje a gente faz coisas com equity, hoje a gente faz coisas com empresas, e isso ele propõe uma outra forma onde tudo é custo marginal. E isso é uma coisa muito nova para a gente. Então, quando a gente dá esse zoom out, assim, isso vai ter impactos tremendos, assim. Então, começa com a ideia do dinheiro, mas a gente está falando de basicamente todas as indústrias, né? Exatamente como a internet, né? A gente falava da Internet Companies. Que empresa hoje que não é internet? Que governo hoje que não é internet? Então, essa coisa toda, ela vai se desenvolver e vai para esse caminho, e eu concordo com o Portillo. Quem não entender que o jogo mudou, assim, em muito pouco tempo vai ficar para trás, né? Então, vamos ver o que acontece, mas assim, eu recomendo a todos que estão aqui que realmente comecem a dar uma debruçada, que esse negócio leva tempo, ele é abstrato, mas chega uma hora de dar um clique. Aí você começa a ver cripto em tudo. Mas esse futuro vai chegar eventualmente, vamos ver. O que eu acho interessante é que essa inevitabilidade cripto e blockchain, né, essa possibilidade tão grande, é algo que você não tem como falar, não, vamos parar, não, é imparável, não tem como. É justamente isso que traz os outros players, né, de outros mercados que querem falar, cara, ou eu me adapto, ou eu entendo isso e começo a jogar esse jogo também, ou essa potencial ruptura ela vai realmente acontecer, né? Então, até mesmo do ponto de vista de regulação, né? Quando você olha e fala, cara, não tenho exatamente essa regulação e não tenho como exatamente proibir, é que nem proibir uma coisa que ela vai continuar acontecendo independentemente da sua vontade de proibir ou não, de lidar com aquele assunto ou não. Então, é muito mais pragmático você se adaptar e falar, poxa, como que eu coloco isso na minha indústria, na minha companhia, no meu governo, no meu arcabouço regulatório, do que você afastar ou negar e quando você vai ser simplesmente atropelado por uma coisa que é inexorável. Essa inexorabilidade do Web3, do blockchain, eu acho que
isso está na cabeça dos reguladores e no Brasil isso está bem claro. E como a Cláudia falou do papel do Real Digital, o que a gente vê lá no Banco Central, o Real Digital como sendo uma ferramenta para ajudar a construir uma ponte entre o que a gente tem hoje e o que a gente acha que a gente vai ter em breve com essas tecnologias. É uma maneira de você reconhecer, olha, essa mudança é inevitável, é uma disrupção grande, então a gente tem que traçar um caminho para que as pessoas que estão no mercado, as empresas, os usuários, eles possam fazer uso, começar a incorporar essas tecnologias sem que a gente chegue num momento de ruptura. O objetivo do desenvolvimento da moeda digital dos bancos centrais, no meu ponto de vista, é construir essa ponte para facilitar que a economia possa escolher de que lado ela quer ir. Se ela quiser ir toda para a Web3, ela vai toda para a Web3 e não tem problema nenhum. Para evitar exatamente esse momento de ruptura que o Fabrício mencionou, né? Nós queremos desenhar ferramentas e uma regulação que possa fazer com que essa transição para um novo modelo de economia seja o mais suave possível. E só um adendozinho, Cláudio, assim, as pessoas gostam de falar em revolução, porque a revolução é boa, fica bem no jornal, chama atenção, mas eu vejo muito mais como evolução do que revolução. Tá? A revolução acontece mais no longo prazo, salvo guerras e outras coisas do tipo. Tá? Bom, eu sempre conto que quando eu comecei a escrever sobre cripto e blockchain, como eu venho de jornalismo econômico, do super tradicional, né? Teve um colega meu, jornalista, que me ligou para dizer se eu não tinha ficado louca, se eu não sabia que eu estava falando num negócio que era só fraco. Então, assim, isso já mudou. Agora eles só me perguntam, afinal de contas, o que é. Eles ainda não entenderam, uma boa parte. E acho que isso acontece com muita gente e com muita empresa, porque a gente percebe isso. Mas o que eu também vejo é que, assim, é um pouco movido a trancos, né? Então, assim, quando o Facebook disse que ia ter uma moeda global e que ele não ia passar por Banco Central, e quando a China disse que ia ter uma moeda digital de Banco Central, aí, assim, logo na sequência teve um evento grande na Europa e os reguladores estavam todos lá discutindo isso. Então estava todo mundo meio assim, nossa, o que é isso? Agora a gente acho que agora de uma vez por todas a gente precisa sentar e falar isso seriamente. Então eu acho que tem trancos. Então assim, eu acho que, por exemplo, quando o Bitcoin bateu o recorde, os preços subiram ano passado, teve gente que começou a olhar mais NFT, aí a pessoa começa a vender por não sei quantos milhões. Então acho que o mercado vai também um pouco aos trancos e acho que o Real Digital no final vai ter esse papel e outros produtos que vocês acabam lançando, enfim. Mas eu sempre digo que todo mundo terá o seu token, o seu criptoativo. Então, se você que está aí assistindo, sentado online, pode se preparar que um dia você terá a sua carteira e o seu token. Mas, bom, o que eu queria perguntar para vocês, a gente pode dizer que assim, uma diferença de como está esse mercado no Brasil e nos Estados Unidos? Quer começar com essa aí, Fabrício? Vamos lá. Acho que essa questão, só fazer um comentário sobre os trancos que você mencionou, Cláudia, acho que é assim mesmo, justamente porque, em especial nesse momento, que o mercado ainda é muito pequeno. Não tem 2 trilhões de dólares de capitalização de mercado de todos os criptoativos, de todos os projetos, a gente está falando de quase 20 mil projetos, aproximadamente. Né? Então, vai acontecer dessa forma. O Facebook vai lançar moeda, viva, todo mundo, super adoção, vamos lá, tal. A regulação vai ser mais dura, que pena, vamos embora. Então, assim, ainda é dessa forma que funciona, mas o meu destaque ainda é muito pequeno. Quem está vendo, ouvindo esse papo aqui e está pensando, será que eu coloco dinheiro ou não, já entendeu um pouquinho do recado, né? Então, é meio que dessa forma que a gente vai andar, o que traz muita volatilidade ainda, é volátil, vai continuar sendo volátil por muito tempo, normal, e eu, particularmente, aposto que os meus colegas de mesa não perdem 1 minuto de sono por conta disso no dia a dia. Né? Mas falando um pouquinho das diferenças do mercado, né? Acho que principalmente Brasil e Estados Unidos, que é o foco que você pediu, mas acho que globalmente também. Né? Acho que, primeiro de tudo, que são ativos globais. Né? Então, pelo menos em termos de
possibilidade. Né? A tese é que você, poxa, hoje ele resolveu o problema comparando com o e-mail que o Marcelo mencionou. Né? Você, do dia para a noite, você não precisava mandar uma carta, você conseguia mandar uma parada chamada e-mail daqui para o Japão. Isso era lindo e chegava em poucos segundos. Bitcoin também resolveu esse problema lá atrás. Ao invés de você fazer uma remessa usando o Swift, você poder mandar valor, né, para qualquer lugar do mundo, sem pagando muito barato, etc. e tal. Isso esbarra em alguns problemas, né? O primeiríssimo é, pode ou não pode fazer isso, né? Independentemente da possibilidade técnica, é legalmente aceito que você faça isso, né? Então daí você começa, ainda que o desenvolvimento dos protocolos, dos ativos, da tecnologia seja feito de forma global e muita gente desenvolvendo em não só protocolos descentralizados, mas companhias, organizações também descentralizadas, né, que existem no mundo todo, você ainda precisa ter uma atuação local ou, no mínimo, regional. Você fala, puxa, para ter tal produto, como o Portillo mencionou, nesse mercado aqui, o que eu preciso fazer? Como que eu tenho que envelopar? Como que eu tenho que empacotar? Né? Então, disso, você acaba localizando muito as soluções, né, as companhias, para você conseguir atuar como empresas, de fato, nesse mercado. Né? No Brasil, também nos Estados Unidos, mas acho que vou falar um pouquinho mais do exemplo brasileiro, a gente, mesmo no mercado Bitcoin, começou em 2013 fazendo essa intermediação. Antes você precisava encontrar uma pessoa para comprar o Bitcoin ou qualquer outro criptoativo, mandar dinheiro para a conta dela e ela te mandava. Você tem um problema ali imediato, quem faz primeiro, quem age primeiro, o que uma exchange, que é o nome que a gente dá para esse tipo de empresa, uma corretora de criptomoedas, ela resolve centralizando um pouco, né? Já é a primeira coisa curiosa, né? Num mundo totalmente centralizado, uma das respostas é você voltar a centralizar, né? Você elimina vários intermediários, mas você não elimina todos os intermediários. Da mesma forma, nos Estados Unidos, várias outras companhias começam a fazer da mesma forma, respeitando também a peculiaridade de regulação. Poxa, posso fazer isso, não posso fazer isso? Com o que isso mais se parece para que eu consiga fazer. No Brasil, acho que até vou jogar bola para o Marcelo, eu vejo um desenvolvimento mais interessante, mais evidente, que é justamente a existência de fundos, não só fundos, mas os ETFs, que são um desenvolvimento, na minha visão, notável do mercado brasileiro, não só em relação aos Estados Unidos, mas em relação ao mundo todo. Não, eu concordo 100%. Assim, a gente que está na indústria, a gente queria que as coisas fossem muito mais rápidas do que elas são, tá? Mas a grande verdade é que quando você olha, assim, o Brasil, de verdade, ele tem uma proeminência assim, gigante em cripto, assim, até comparado com outras nações, assim, é admirável. Então, você falou do ETF. Não, o primeiro ETF do mundo ser brasileiro é uma coisa que a gente não está acostumado, né? Isso aconteceu. Mas não só isso. Assim, a gente tem hoje, está aqui o Fábio para provar, a gente tem hoje um projeto super sério, que é prioridade nesse governo, assim, de uma CBDC. Né? CBDC é justamente você usar a cripto quanto forma e você dar funcionalidade ao dinheiro, funcionalidades que não existiam antes. Isso é o Brasil. Tem China, tudo bem, mas a gente está nesse forefront. Hoje a gente tem um projeto tramitando no Congresso. Eu faria várias coisas diferentes, etc. Tudo bem, mas é um projeto sólido, é um projeto que está sendo discutido, é um projeto que está lá. Né? É um primeiro passo. Então, assim, quando você compara com os Estados Unidos, que geralmente é quem conduz, quem lidera esse processo, é até muito impressionante quão atrasado está os Estados Unidos nessa conversa. Assim. O que mostra até um pouco, se a gente quiser filosofar, um pouco, acho que o limite, não sei se o Ray Dalio está certo em relação a uma nova ordem mundial, mas eu acho assim, do modelo. Né? Hoje a gente e isso acontece por uma questão política unicamente, não é uma questão tecnológica. Né? O regulatório hoje ele não está necessariamente cumprindo, e aí é uma opinião muito pessoal, assim, mas o papel aqui nesse país, assim, de proteger o investidor, mas parece que muitas vezes está protegendo mais o establishment. Né? Assim, mas então, assim, só para concluir, o Brasil, eu acho que a gente está num bom pé, a gente está num bom caminho, tá? A gente tem reguladores aí que estão debruçados no assunto e estão cada vez mais esclarecidos. Assim. Eu acho que a gente está, assim, nesse tema, temos motivo aí para se orgulhar do país. E o que vocês acham que faz o Brasil? Porque, assim, a gente está vendo um monte de empresas estrangeiras interessadas no Brasil vindo para cá. Aí a gente tem ETFs que nem os Estados Unidos têm. Acho que não sei se tem algum mercado, talvez o Canadá tenha mais que a gente. O Canadá, mas é Bitcoin e Ethereum só. No Brasil a gente tem até mais moedas. A gente tem vários. O que faz o Brasil, o que fez o Brasil ter esse destaque? E foi meio rápido, assim, não sei, a impressão que eu tenho é que foi meio da noite para o dia, a gente virou, segundo uma pesquisa, o quinto maior mercado.
Eu acho que aí tem... Então, eu acho que isso não é só a população, né? Não é só o fato de ter uma população grande, ou é? Não, eu acho que tem alguns fatores no Brasil, além do tamanho, que obviamente por qualquer empresa queira ter escala, o Brasil é um senhor mercado, mas tem alguns fatores também. É uma população que adota a tecnologia muito rapidamente, com qualquer outra tecnologia nova, né? A gente vê como é que a adoção no Brasil é muito rápido, e tem um sistema financeiro altamente sofisticado, talvez dos mais sofisticados do mundo. Então, assim, você junta todos esses ingredientes, o Brasil fica realmente num ponto. E agora, com os reguladores, o Fábio está aqui participando, e também com a CVM, que entendem da tecnologia e com uma regulação que está andando. Entendeu? Então, assim, e regulação, assim, nunca vai ser perfeita, mas, assim, está andando. Então, assim, junta tudo isso num pote só, realmente o Brasil fica com uma proeminência grande. Então, eu estou bem otimista nesse ponto. Vale notar que a gente tem tipo uma tempestade perfeita, vamos chamar assim, uma série de coisas que aconteceram juntos, que é o Portilho está falando que é essa mistura, mas que, de verdade, junta uma liderança no Banco Central, né, do Roberto Campos Neto, né, o Fábio, que são pessoas esclarecidas no tema. Assim, junta uma CVM com o Marcelo, com um Daniel Maeda, né, que é o cara assim, que é esclarecido no tema. Junta um país com instituições fortes no mercado Bitcoin. Assim, acho que a própria Hashdex, assim, que é uma empresa nova, mas assim, a gente tem investidores como SoftBank, assim, são pessoas que também é investidor do mercado Bitcoin, mas assim, são justamente assim, coloca-se muita atenção, muito investimento em cima disso, o BTG, assim, com um banco líder, assim, então você tem um monte de coisa acontecendo junto, que talvez nasça nessa ideia de um mercado financeiro realmente proeminente que o Brasil né? O SPB, a gente tem uma série de PIX, né, hoje em dia, né? Tem uma série de projetos assim que, de verdade, são cases mundiais e que talvez criam esse palco aí para essa coisa acontecer. Mas a verdade é que a gente tem um virtuosismo aí, tem um module aí que está rolando no Brasil que realmente está levando, está empurrando essa coisa a seguir daqui. Eu espero que a gente não perca, espero que a gente continue cada vez mais assim, vendo mais cases assim, e por que não, liderando esse processo em escala mundial. E Cláudia, só essa coisa da diferença de adoção, até olhando para outros países aqui, é muito interessante, você conversa com outras empresas que atuam na América Latina, e você consegue ver a flexibilidade da tecnologia, que assim, você olha para o México, o pessoal usa muito para remittance, para trazer dinheiro do mexicano que mora aqui para lá. Você vai à Argentina, Venezuela, cripto é muito como um escape da moeda local por conta do ambiente hiperinflacionário. Você vai em El Salvador, tem uma experiência para pagamento. Você vai no Brasil, que já tem um sistema de pagamento que funciona, talvez sim, deve ser o melhor do mundo hoje, eu diria, o sistema de pagamento brasileiro, dos melhores do mundo. O pessoal usa muito mais para investimento e para especulação. Então, assim, é muito flexível o uso dessa tecnologia em diversos lugares. Ela é muito adaptável, entendeu? Então, isso é uma coisa bem interessante que eu acho. Mas vocês acham que a gente vai chegar no ponto no Brasil de ter isso como forma de pagamento, criptos como forma de pagamento? Acho que pode ser que sim, mas por incrível que pareça, eu estava explicando, estava numa conferência em Miami no começo da semana, e eu estava explicando para alguém como funcionava o Pix no Brasil. E o exemplo que eu dei era utilizando uma tecnologia, né, de segunda camada do Bitcoin, chamada Lightning Network, que é o que há de mais moderno em termos de pagamento. Você fala, cara, é igual. A pessoa falou, caraca, é igual, que incrível. E é exatamente como funciona. Então, claro que para pagar o cafezinho aqui e ali, a gente já tem uma solução que funciona super bem. Né? A gente já tem um mundo dos bancarizados que até que funciona. Pelo menos na Faria Lima funciona muito bem, no Rio de Janeiro funciona muito bem, mas no Brasil é bastante extenso, profundo, e talvez nem todos estejam atendidos ainda. É claro que é muito importante você contar com um Banco Central que também está abordando esse tema, também está interessado em construir as suas soluções, e é um Banco Central super hands-on nesse sentido, mas você também tem outros usos. Né? Acho que você pensar como categoria de investimento em um mercado que está se desenvolvendo muito, educação financeira no Brasil, né, não é exatamente o nosso forte. O que me surpreende a nossa adoção ser tão significativa do ponto de vista global, dado que a gente não é exatamente um super exemplo em educação financeira, em poupança, em investimento, etc. e tal. Então, como categoria de investimento, sendo algo novo, principalmente por uma turma mais jovem,
que vê pouco ou nenhum sentido em colocar dinheiro na renda fixa, mesmo com taxas de 2 dígitos que a gente está vendo agora, acho que é algo que ainda atrai, seduz bastante, né? Então, eu vejo um pouco como categoria de investimentos mais legal, mais com um futuro mais brilhante ou mais possível, mais viável no Brasil do que como meio de pagamento. O Portilho citou outros usos. Na Colômbia, por exemplo, o cripto é muito usado para pagamentos internos. Na ausência de um Pix, é muito mais fácil você mandar cripto de um estado, de uma cidade distante para outra, usando cripto, do que usando o sistema financeiro colombiano. O sistema de pagamento brasileiro, realmente, ele faz com que fique meio sem sentido você pensar em cripto para fazer pagamento no Brasil. A gente tem um sistema de pagamento muito avançado, tanto na parte de pagamento de atacado, quanto na parte de pagamento de varejo. O Pix foi um fenômeno de adoção. Então, quando a gente olha para o mercado de cripto, o que a gente no Banco Central vê de valor é a programabilidade, a flexibilidade que você tem com essas ferramentas. Então, a gente pensa assim, isso aqui é uma ferramenta que vai trazer mais eficiência e contestabilidade para os mercados. Então, uma fintech pode pegar essas ferramentas de programação e fazer um produto financeiro novo e colocar no mercado de uma maneira muito mais rápida do que pode ser feito hoje no mercado tradicional. Então, é esse o foco que a gente tem para a tecnologia de Web3, para a tecnologia de cripto no Brasil. Eu sei que para países que têm problemas de pagamento, é uma solução viável, uma solução interessante, ainda mais quando você fala de stablecoins. Se você tiver uma stablecoin denominada na moeda local, fica mais fácil ainda para as pessoas conseguirem fazer essas trocas, mas, de fato, é como foi dito, né? O sistema de pagamentos brasileiro é muito moderno, o Pix é uma solução fantástica, com adoção enorme, e, em termos de inclusão financeira, teve 40 milhões de pessoas no primeiro ano do Pix que fizeram a primeira transação digital na vida. Nunca tinham feito uma transação digital na vida, e no primeiro ano de Pix, 40 milhões de pessoas entraram para o sistema. E a gente espera que com essa, você tem que dar uma porta de entrada para o sistema, para as pessoas, mas não basta serviço de pagamento, você tem que dar opções de investimento, opções de crédito, opções de seguro, e é isso que a gente vê que a tecnologia de cripto pode oferecer para um mercado que ainda não está coberto hoje. Então, essas tecnologias são muito promissoras, como está todo mundo dizendo, e a gente acha que, quando a gente pega o Pix, o Open Banking, que é uma coisa que o pessoal não está falando aqui, que é uma questão mais de cripto, mas quando você olha para o mercado tradicional, o Open Banking é uma quebra de paradigma também muito importante, que faz com que a informação financeira das pessoas possa fluir em benefício de quem está gerando aquela informação. Então, quando você pega esse novo fluxo de informação e você dá uma ferramenta eficiente para você construir produtos financeiros, a gente vê que o mercado nos próximos anos pode florescer e atender as necessidades que hoje não são possíveis de ser cobertas com as tecnologias que a gente tem. E o Open Bank que já virou Open Finance, né? A gente já deu um passinho avante, né? Abriu mais o leque. A gente citou aqui a questão de regulação. A gente tem uns movimentos aqui no Brasil, né? Então, dá para a gente comparar Brasil e Estados Unidos nessa questão? E uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês é, como é que faz para regular algo que é tão novo? E se a gente está dizendo que a gente está só no começo, o melhor está por vir, mas a gente também nem sabe direito o que está por vir, como é que você faz para regular? Então, vamos começar por essa pergunta, eu vou trocar aqui. Então, como faz para regular uma coisa que é tão nova? E depois eu queria saber qual é a diferença entre o que a gente tem nos Estados Unidos e o que a gente tem no Brasil em termos de regulação. Eu vou ser um pouco polêmico aqui, Abzinho, assim, eu não acho que cripto... Por favor, seja. Eu não acho que cripto é regulável a longo prazo, tá? Eu acho que a gente vai regular ele no curto prazo, muito na memória ou aplicando os modelos que a gente conhece, né? Mas, de novo, assim, a gente vai aplicar para as indústrias que hoje têm. Então, a gente vai pegar uma regulação de securities, por exemplo, a gente vai talvez adaptá-la, criar algumas novidades ali. A gente vai pegar uma regulação de moeda, uma regulação
enfim, de tudo que envolve, né, o mundo do dinheiro, a gente vai aplicar. Mas só que cripto é algo, de novo, muito parecido com a internet. Assim. Será que a internet é regulada? Tudo bem, você tem um marco regulatório da internet. Mas, assim, você tem basicamente quase que guidelines. Né? Mas o negócio ele é tão rápido, ele envolve tanta indústria, ele quebra tanta desculpa, assim, que é muito difícil. Então, o meu ponto você vai ter regulação. Eu acho que os próximos 10 anos é um mundo de regulação. Justamente a gente tendo esse debate, a gente vai ter muita coisa em relação a isso. Eu acho que os governos vão precisar fazer isso para, inclusive, ficarem confortáveis, né, com essa tecnologia, mas quando basta um prazo um pouquinho maior, eu acho que não é regulável, justamente pelo tamanho do negócio, pela quantidade de novidades que vão vir. Assim, eu acho que você vai ter guidelines. E aí, se eu puder terminar ainda sendo um pouco mais polêmico, estamos futurizando aqui, eu acho que cripto, a longo prazo, é um grande questionador da ideia de fronteira, de país, enfim, essa eu acho que é uma discussão que não é para agora, mas filosoficamente ela deve chegar. Se eventualmente você cria um cenário para em algum momento você ter moedas realmente denacionalizadas ou realmente globais, né, assim, o que é exatamente país? É uma união cultural? O que transforma essa ideia de fronteira? Assim, se você agora é uma NFT e todo mundo tem o mesmo registro em qualquer lugar do mundo. Então você começa a querer... Mas isso tudo muito filosofia e muito quase que libertarianismo, acho que nesse ponto. Assim, eu acho que, de novo, na sua pergunta, a gente vai ver regulação, sim, e muita, nesses próximos anos. Eu só acho que não é sustentável a longo prazo pelo nível de inovação e na quantidade de inovação que vão ser trazidas, assim, por conta desse advento, assim, tecnológico. Aterrissando um pouco, né, desse ponto mais filosófico que eu compartilho em boa parte, tudo bem, mas não dando o que a gente consegue fazer agora, hoje, para que a gente consiga desenvolver e organizar minimamente essa parada toda. Né? Então, porque tem algumas coisas que a gente não topa como sociedade. Né? Não é porque não dá, ou no longo prazo, que a gente fala, não dá, então paciência, bola para frente, vamos conviver com isso. Não, o que a gente não topa? A gente não topa fraude, a gente não topa lavagem de dinheiro, a gente não topa financiamento do terrorismo, né, que são temas que até acho que o conflito, né, a guerra Rússia-Ucrânia trouxe com um pouco mais de urgência. Né? Você fala, poxa, e remessa internacional pode ser usado, evasão de sanções pode ser usado, será que sim, será que não? Né? Trouxe um pouco mais à tona isso, né, com todas essas possibilidades e jogou essa conversa no mainstream. Então, acho que com esses combinados que a gente tem enquanto sociedade, olha, isso aqui a gente não topa e que a gente já combinou em fóruns que envolvem diversos países, enfim, como o IOSCO, por exemplo, que a gente olha e fala, puxa, como que a gente precisa trazer isso aqui, cada país precisa trazer para o seu, você vai se amparar ou em regulação comparada, ou em melhores práticas de outros mercados, ou em provocações positivas com legisladores, reguladores, e falar, poxa, como que a gente vai fazer essa troca para entender um pouco mais essa tecnologia e possibilitar que a gente caminhe, faça negócios e promova também, seja para a população, para o contribuinte, para o mercado consumidor, essas soluções que a gente cria de modo a gerar negócios. Né? Quando você pensa em protocolos de finanças centralizadas, que alguém programa, esse alguém não necessariamente se identifica, muito pelo contrário, e deixa um código rodando numa rede que simplesmente ele não tem mais nada a ver com isso, ele pode abandonar, ir embora. Ele fala, cara, tem um código lá que roda. Mas esse tipo de serviço de empréstimo colateralizado é proibido aqui nesse país, nessa jurisdição, mas o código está lá. E aí, o que você faz? Né? Você joga fora, proíbe, vai procurar o cara, você não consegue nem responsabilizar a pessoa no final do dia. Então, mas isso não é, mais uma vez, né, não é essa impossibilidade, né, que tem em cripto que você vai trazer e falar, então vale tudo, então pode tudo. Muito pelo contrário. Né? Eu acho que a gente tem que ir até além, né, e tem sido, por exemplo, a postura do mercado Bitcoin em termos de pontualmente prevenção a fraudes, a lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, a gente fala, poxa, você tem que colocar uma camada a mais e a gente consegue conhecer algo mais do que uma instituição financeira comum não conhece, que a gente consegue rastrear toda a história de um criptoativo, de onde ele veio, enfim, qual que é o histórico, né, o Know Your Transaction, que a gente consegue olhar mais no detalhe para evitar que ilícitos sejam cometidos com essa desculpa do tipo, não dá para saber e que você vá permitir. Ninguém quer esse tipo de atividade em sua companhia, seja um banco, seja uma corretora de valores, seja uma corretora cripto, seja uma padaria, em qualquer lugar. Né? Então, isso é muito relevante. Apesar da impossibilidade, a gente gasta uma boa energia
com esse tipo de prevenção. Essa questão de é regulável ou não é regulável é parecida com o problema que a gente enxerga hoje com as Big Techs, com o uso dos dados das pessoas. É uma questão complexa, que todos os países estão se deparando, todos os reguladores da parte de direitos civis estão tentando tratar com isso. E, do lado, quando você pensa em Web3 e criptoativos, os bancos centrais, que são as autoridades que regulam esses fluxos de informação, estão trabalhando em coordenação internacional para tentar entender como dar segurança mínima para as pessoas que estão trabalhando naquilo. Porque é como o Fabrício falou, né? Tem várias atividades que, como sociedade, a gente não aceita. A gente não vai aceitar essas atividades. E as pessoas que entram, uma empresa que entra e coloca dinheiro, começa a desenvolver, ela quer segurança jurídica para o trabalho que ela está fazendo. Porque se você não tem um mínimo de regulação, pode vir um legislador maluco amanhã, ou um juiz, falar, não, isso aqui não pode fazer, fecha esse negócio. E o cara que investiu a vida dele, o trabalho dele, uma empresa toda foi construída para tentar prestar serviço de uma maneira idônea, ela pode ser desmantelada de uma hora para outra. Você precisa de segurança jurídica. Eu sei que a segurança jurídica, no momento atual, ela é uma coisa muito complicada, então a gente está tentando regular num ponto de vista muito principiológico, que é como o Marcelo falou, mas a gente precisa ter alguma ferramenta para dar garantia para as pessoas de que o ambiente onde elas estão negociando, os recursos que estão sendo transacionados ali são idôneos e estão sendo utilizados para fazer coisas que a nossa sociedade concorda. Eu acho que esse ponto ele é muito relevante. Assim, o regulador está sempre correndo atrás da tecnologia. Isso é fato da vida. E a tecnologia está sempre acelerando. Então, até por isso, o regulador está tentando ser um pouco mais proativo. Você vê os bancos centrais. Banco Central é símbolo de estabilidade do ponto de vista da história. A missão dos bancos centrais é uma missão de estabilidade. Mas todos os bancos centrais do mundo hoje estão trabalhando em cripto, estão trabalhando para entender isso. O natural, se você pensasse no ritmo de desenvolvimento de antigamente, seria os bancos centrais esperam, espera a poeira baixar, aí depois você entra em campo. A gente sabe que a dinâmica hoje é muito mais acelerada. Se você for esperar a poeira baixar, é capaz da poeira nunca baixar. Então, a gente tem que entrar e tem que tentar dar o máximo de segurança possível que a gente possa, usando a regulação, sem coibir a inovação, porque essa inovação traz produtos novos, traz novas funcionalidades e traz bem-estar para todo mundo. Então, é um desafio muito grande que os reguladores estão se deparando no momento. Primeiro vem o faroeste, depois vem o xerife, né? O contrário não dá para acontecer, né? Então... É isso aí. A gente está indo assim para os momentos finais aqui, depois a gente vai abrir para perguntas de quem está assistindo, mas assim, rapidamente, dá para falar qual é a diferença entre Brasil e Estados Unidos nessa questão da regulação? Muito rapidamente isso aí, eu não sou um especialista em regulação americana não, mas aqui tem 47 reguladores para cima. Então aqui, embora seja um mercado muito sofisticado também, o ambiente regulatório aqui é mais complexo do que no Brasil. Bem mais. No Brasil, a gente basicamente tem um Banco Central, a CVM, que vê tudo relativo a valores imobiliários, a securities, que, aliás, é uma coisa que eu acho que vai ter que ser muito rediscutida com a tecnologia nova. E não é que você não tem que ter regulação, mas a parte de securities, cara, a maioria das leis securities foram feitas, começaram aqui em 1930, tá? E daí que foi feita. Então, é uma regulação antiga que, sem dúvida, não está preparada para a evolução. Então, assim, não é que a gente não tem que ter regulação, mas essa regulação tem que ser urgentemente revista, não só no Brasil, é no mundo inteiro. Fazendo essa parte, assim, nos Estados Unidos você tem SEC, CFTC, OCC, aí tem o Fed, tem o Treasury. Cara, aqui o ambiente é muito mais... O Lego aqui tem muito mais peça do que no Brasil. Então, acho que isso dá uma certa vantagem para a gente, né, Fábio? Assim, e acho que você traz CVM... E tem os reguladores estaduais também, tinha até sido disso, Cláudia. Boa, assim, ainda tem uns estados ainda. Então,
Nesse sentido, realmente, o Brasil tem uma vantagem. Assim, a gente trabalha aqui nos Estados Unidos e o nível de complexidade, de custo para você navegar isso, assim, é uma ordem de magnitude maior que no Brasil. Tá? Interessantemente, assim, isso que dá complexidade, mas geralmente, historicamente, os Estados Unidos ele reage rápido. Eu comentei, eu diria que a gente está hoje aqui com um problema político nos Estados Unidos, é uma questão política, não é só do sistema. E que, obviamente, está usando mão da regulação atual, que é, como o Portillo falou, você vê hoje que regula, por exemplo, o meu mundo, que é a ETF, que nos Estados Unidos foi criado em 1933. Né? Assim, literalmente, 33 Act. Exatamente. É isso o que, literalmente, vai regular o ETF de cripto. Né? Assim, e, claro que você teve uma série de adendos, etc., mas, assim, a coisa está atrasada, mas, historicamente, ela conseguia andar e, aparentemente, ela está tendo uma dificuldade tremenda de fazer. Então, eu acho que a diferença, assim, nesse sentido, os Estados Unidos é um mercado de capitais muito mais complexo, mas muito mais desenvolvido, mas está com uma questão política que, nesse momento, a gente não tem no Brasil, vale dizer. Né? Mas também, por outro lado, é um mercado que tem muito mais budget, né, para desenvolver esse negócio. Então, assim, hoje, quando você pega a área da SEC, por exemplo, assim, de cripto, ela é uma área que ela é maior que a área de equities. Assim. Então, assim, é um negócio que pouca gente sabe. Então acho que a diferença, a fundação passa um pouco por aí, mas o Brasil tem tido essa vantagem, eu acho, de um ambiente menos complexo e um ambiente político menos desafiador nesse tema. Vamos ver se os Estados Unidos fazem o catch-up aí. Tá? E só um número, eu esqueci de falar, nessa semana teve conferência do Pantera Capital, que é um dos principais fundos que investe em venture capital de cripto aqui nos Estados Unidos, e eles mostraram um número que é bem interessante. Assim, historicamente, 31% dos investimentos dele eram em empresas e protocolos fora dos Estados Unidos. No último ano, esse número foi de 51%. Por quê? Porque está tendo meio que, não vou puxar de fuga, talvez seja um termo muito forte, mas assim, está começando a surgir, os projetos estão começando a surgir em lugares que têm ambientes regulatórios mais flexíveis, vamos falar assim. Tá? Isso é uma curiosidade interessante, é o seguinte, a Hashdex começou nos Estados Unidos. A gente começou servindo o mercado americano, pouca gente sabe disso. A gente voltou para o Brasil, e no argumento de que é o maior mercado de capitais do mundo, aquela coisa toda. A gente voltou para o Brasil, então a gente sentiu que não ia rolar aqui. A gente teve uma reunião com a SEC e a gente saiu confiante de que, assim, enquanto pelo menos tivesse aquela administração, que é anterior, não é nem atual, falando assim, esse negócio não vai acontecer. A gente é brasileiro, a gente sente que lá a gente acho que vai ter um suporte maior, e a gente voltou para o Brasil e realmente deu tudo certo e continuou dando. Mas, assim, a gente começou aqui. E voltou para casa. Esse dado do Pantera é o que eu vejo como um dado que, na verdade, oferece uma super oportunidade. Em que mercado você consegue competir com os Estados Unidos e ganhar? Né? É raro. Né? E esse dado mostra um pouquinho, trazendo um pouco para o Brasil, né? Um pouquinho da potencial oportunidade que a gente tem de conseguir ter um ambiente saudável que incentive essa inovação, como o Fábio falou, e que a gente consiga desenvolver um ecossistema positivo no Brasil, atraindo cérebros, pessoas, principalmente, para desenvolver isso, que a gente consiga ser um polo de inovação em algo que está tão novo. Ainda dá tempo, essa é a boa notícia, na minha visão. E eu sei que a gente está aqui no coisa assim, eu não os Estados Unidos está com problemas, eu também não consigo, historicamente, até o Churchill já falava que o americano sempre toma a decisão certa depois de tomar todas as erradas antes, né? Então, assim, eu não tiro totalmente os Estados Unidos do campo, porque, assim, eles podem fazer o catch-up de algum momento, mas o mundo está mudando, né? Devem fazer, né? Mas, assim, só está demorando, estão dando margem ao azar, né? Mas, assim, devem fazer. Muito bom. Pessoal, antes da gente abrir, então, para as perguntas, eu queria só que vocês comentassem muito rapidamente como é que a gente pode usar criptos, blockchain, enfim, para fazer inclusão. Esse tema da inclusão já foi discutido em vários painéis aqui do Brasil Conference. É um tema que, especialmente no Brasil, é mais do que necessário. A gente já passou da hora de ser um país inclusivo e menos desigual. Então, eu queria saber isso de vocês. Como é que a gente pode usar cripto para isso? E blockchain? Talvez eu possa começar com... eu tenho praticamente falado disso o tempo todo aqui, né? O ponto das tecnologias de cripto que a gente vê, elas são... Quando você pensa no smart contract, que é um marco nessa indústria, eles permitem que você desenvolva produtos que atendam as pessoas que hoje não é possível. Então, você tem duas ideias de inclusão. Né? O pessoal que fala de CBDC fala muito de
fazer inclusão por você dar acesso a serviço de pagamento. Isso, essa fase, a gente conseguiu cumprir com o Pix. A gente, no Banco Central do Brasil, a gente acha que essa de você abrir a porta e trazer o pessoal para o serviço de pagamento, isso foi cumprido com o Pix. A gente tem um outro caminho a seguir, que está fora do escopo do Banco Central, que é a de inclusão digital. Isso é um problema para o país, um país grande como o Brasil, a gente precisa de uma cobertura grande, mas quando você conseguiu atrair, como eu falei, daquelas 40 milhões de pessoas que fizeram a primeira transação em um ano, você atraiu esse pessoal para dentro do sistema. Agora, esse pessoal precisa de outros serviços, não só serviço de pagamento. E as tecnologias Smart Contracts, eles permitem que esses novos serviços possam ser fornecidos com um ticket muito mais baixo, né? A gente tem um custo administrativo, um custo de investimento, um custo regulatório. Então, no Banco Central, a gente tem o Lift Lab, que é um laboratório de inovação. Todo ano a gente faz chamada para as startups e a gente vê que tem muito empreendedor social que vem com ideia e a gente começa a ajudar o desenvolvimento, mas o burden regulatório, às vezes, é muito grande para que aquele projeto consiga decolar. Então, com essas novas tecnologias, a gente acha que você pode ter tecnologia de compliance embarcado, facilitando o trabalho do pessoal entrar. Então, você pega uma startup, uma fintech, ele pode focar no business case dele, no que ele quer oferecer realmente, e pode deixar meio que o compliance rodando no automático, com uma boa parte disso, pelo menos, rodando no automático, com base em smart contracts. Então, você abaixa o tempo de desenvolvimento, você abaixa o custo de desenvolvimento, então você consegue preencher lacunas que hoje não é possível você preencher com as tecnologias que a gente tem. Eu acho que, nesse aspecto, cripto é um potencial muito grande de inclusão financeira, um nível além do serviço de pagamento, que é o que, em geral, o pessoal fala quando está falando de cripto e de CBDC. Acho que se eu puder complementar, acho que o que é possibilitado, né, e a gente ainda precisa ver muito desenvolvimento para a inclusão. Sempre se fala do banking the unbanked com cripto, é lugar comum até falar. Quando a gente traz para o Brasil, para a nossa realidade, eu acho que vai até além disso, né? Eu acho que talvez a necessidade até seja menor comparativamente com outros lugares, com outros países em desenvolvimento, com outros lugares do mundo, mas eu vejo como uma grande oportunidade que você consiga criar projetos, né, ou organizações autônomas descentralizadas, que você facilite o agrupamento de pessoas, né, o agrupamento em torno de uma organização que funciona em blockchain, né, para tomar decisão, para fluxos financeiros, né, e eventualmente até para pagamentos, né. Eu vejo que o que a gente tem construído já, o NFT é uma outra porta que se abre também, que você consegue fazer o tracking de um determinado ativo digital, seja uma obra de arte ou um colecionável, enfim, e que você consegue fazer com que esses fluxos cheguem nos verdadeiros detentores desse direito ou algo do tipo, ou até mesmo promover algumas ações sociais beneficentes, né, como uma que a gente promoveu para povos indígenas, né? A gente fez a venda de 12 NFTs, né, de artistas de renome, né, alguns com a temática indígena, mas independentemente da temática, cujos recursos eles foram direcionados para a causa do povo suruí. E o que blockchain ajuda nisso, né? Você consegue ter certeza do destino do recurso, né? E todas as transações do mercado secundário desses ativos, você em smart contract, você tem uma parte que vai para o artista, que originalmente fez a obra, mas uma parte, sabidamente, vai para o povo suruí também. Então, acho que esse tipo de tecnologia que você consegue fazer, identificar, né, esses fluxos, de onde vem, para onde vai, como divido, que os smart contracts possibilitam, né? Acho que na mão de pessoas, de empreendedores sociais, acho que isso pode se desenvolver muito rapidamente, não só no Brasil, mas no mundo todo. Legal. Bom, vamos abrir aqui para perguntas para a plateia, porque aqui já estão meio dizendo que a gente está nos finalmente. Enfim, então eu peço ao pessoal que está aí em Boston, que está com o microfone. Opa, boa tarde. Super bacana o painel. Eu tenho uma pergunta mais sobre adoção e escala.
Acho que lá em 2016, 2017, a gente viu muita gente vindo muito com a temática do financeiro, né? Entrando no blockchain para investimentos e tal. E desde a pandemia, desde 2020, 2021, a gente vê NFT como a segunda onda de onboarding de pessoas da Web 2 para a Web 3. O que é que vocês acham que vai ser a terceira onda? Quais são as tendências que vocês acham que vai ter, sei lá, para a gente conseguir elevar a ordem de magnitude de pessoas que têm uma carteira e usam algum tipo de serviço em blockchain, não necessariamente, sei lá, ter só Bitcoin, mas em questão de utilidade, enfim. Queria ouvir um pouco da perspectiva de vocês. Eu diria até que a segunda onda não foi nem NFT, foi DeFi antes, né? Assim, então, acho que DeFi foi um grande caso de uso, assim, que realmente as pessoas começaram a usar para fazer empréstimos, para ganhar yields melhores do que no mercado financeiro, enfim. Então, acho que essa até veio antes e até com os seus filhotes, né? Você tem vários outros tipos de DeFi assim, acontecendo. Bolsas descentralizadas, aí vai. NFT, sem dúvida, é um grande. Mas, assim, posso te falar de storage compartilhado, né? Então, o AWS indo para blockchain alguma hora, você tem Filecoin, você tem uma série de projetos. Mas eu gosto de deixar, assim, mais do que tentar futurizar assim, o que vem, qual a próxima coisa que vem, eu gosto de convidar você a pensar praticamente quais são todos os grandes sistemas críticos da humanidade. Assim, e aí a gente falou de alguns aqui, né? A gente falou do sistema financeiro, né? A gente falou de guardar valor, de transacionar valor, né? Guardar valor a gente pensa em Bitcoin, mas transacionar valor pode ser arte, que a gente está falando de NFT, né? Ou criadores, quer dizer, aquela coisa toda. Mas eu penso o seguinte, pense em todos os grandes sistemas da humanidade, tá? Assim, eles têm uma tendência danada aí para blockchain, simplesmente por uma questão de arquitetura ser melhor, muito mais transparente, assim, custo marginal, e daí vai. Então, isso vai de AWS até, enfim, o que você conseguir pensar. É difícil a beça dizer o que vem próximo. Não sei se alguém quer arriscar aí um chute, mas, assim... Eu não sei se tem um killer app, não, mas talvez eu falar que o killer app é a experiência, que tem que melhorar muito ainda em cripto para você ter essa tecnologia indo para o cidadão comum. Hoje não tem a menor possibilidade de uma pessoa normal, que a gente não sabe, não lembra a senha do e-mail, e achar que essa pessoa vai interagir com o DeFi ou vai ter duas carteiras, um MetaMask para comprar um NFT, e vai ter. Então, assim, para mim, o killer app é a experiência. Tem muito para ser feito nisso ainda. Isso aí. Por aí, concordo muito. Essas soluções de segunda camada em on-chain, mas também essas que propiciam a oportunidade das pessoas. Mas eu vejo uma ligação de DeFi com isso, né? Esse mundo das finanças descentralizadas ele pode ser muito explorado, mas talvez não diretamente, né? Mas com intermediários que consigam ajudar nessa usabilidade, né? É só pensar em qualquer... Eu gosto de comparar, por exemplo, com, sei lá, WhatsApp. Vamos se comunicar usando criptografia? Né? Você fala, legal, vamos, mas, cara, não entendo nada. Você vai mandar uma chave PGP para mim e fala, não, baixa esse app e começa a funcionar. Pronto, funcionou. Todo mundo usa, é super simples, até uma pessoa não alfabetizada usa, consegue mandar áudio e tudo mais. Uma criança manda figurinha. Acho que quando a gente vai chegar nessa usabilidade em cripto? Estamos muito longe, mas dá para melhorar bastante no curto prazo. Olha o Pix aí. O que as pessoas usam? Super. É fácil de entender, fácil de usar. Ninguém precisa fazer um curso aqui em Harvard para aprender a usar o Pix. O mesmo tem que vir para a cripto, entendeu? As pessoas falam muitas vezes que a tecnologia tem que ser transparente, né? Não tem que ser invisível para o cidadão comum usar, entendeu? Então... E isso até é uma previsão que isso durante um bom tempo ainda vai ficar na mão das empresas, tá? Assim, eu acho que, de verdade, assim, o equity, assim, as ventures, assim, elas vão ser grandes tradutores, né, de UI e UX para esse mundo. Mas o sistema em si... e aí eu diria que vai para blockchain. Então, se a gente está dando o exemplo do WhatsApp, o WhatsApp vai ser um grande agregador assim, dessas tecnologias, que aí sim, a mensageria, a criptografia vai estar em outro lugar, mas ele vai traduzir isso na nossa mente humana. Então... E a gente provavelmente vai ver essas redes mais centralizadas, mas talvez com aplicações e empresas um pouco mais centralizadas fazendo essa experiência, entendeu? Eu vejo esse mundo convivendo muito assim. É isso aí. Muito bem. Gente, é uma pena, mas eu vou ter que fechar o painel, porque já estouramos o tempo aqui. Então, enfim, queria muito agradecer a presença de todos vocês. Eu gostaria de sugerir, quem está assistindo, siga esses 4 panelistas, porque eles estão sempre postando... Quer dizer, o Fábio não, né? O Fábio já é mais discreto. Né? Como bom regulador, ele já é mais discreto. O Fábio tem um compliance pior que o meu. Nossa Senhora, Deus que me livre. Mas postou sobre o painel.
Gostou, olha, eu nem tinha visto. Mas, enfim, então sigam essas pessoas, sigam também meu site, sigam todos os sites, leiam. Quem não leu ainda, leia o white paper do Satoshi Nakamoto. Para começar, comece por aí. Enfim, é isso. Eu queria muito agradecer a todos vocês. E, enfim, ótimo domingo para todos, ótima semana, um ótimo evento, que segue aí mais um pouquinho, né? E a gente vai se vendo por aí. Obrigado, Cláudia. Obrigado, pessoal. Obrigado.